Muito bem, está entrando no ar o nosso texto e contexto deste domingo. Minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui com você. Espero que você esteja me ouvindo bem nesta hora aí, tá certo? Que a graça e a paz de Cristo esteja aí fluindo na sua vida, com toda a sabedoria, todo o favor do Espírito Santo na sua vida. Minha gratidão por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, depois de um dia de atividades, né? Gratidão, então, que bom. Depois de um dia de atividades, né, nós estarmos aqui para partilhar um pouco da boa nova, essa boa nova que flui a cada momento, a cada dia em nossas vidas, né? Minha gratidão por esse momento. E eu não sei se você tem, como é que está a jornada aí, as meditações. E por falar em meditação, eu quero ler hoje, o Salmo de número 1. Salmo de número 1. O Salmo primeiro, como chama, né? O Salmo primeiro. Porque esse Salmo primeiro, ele fala uma coisa interessante, eu quero estar partilhando o Salmo 1, né? Salmo 1. O comecinho do Salmo 1, ele já chega assim, trazendo uma boa nova, uma bem-aventurança para nós, né? E é interessante que o livro de Salmos, que são poesias, mensagens cantadas, orações, ele começa com o Salmo primeiro, e o Salmo primeiro, ele começa assim falando sobre bem-aventurança. Mas o que ele diz lá sobre a bem-aventurança? O que ele fala? O que seria, segundo o Salmo primeiro, a bem-aventurança? Está aí, ó. Ele diz, bem-aventurado. Hoje choveu, gente, choveu muito. Desde ontem chove, né? Tá, para nós está um pouco frio. Estou até com vontade de botar uma agasalho aqui, está sentindo frio. Né? Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho. Aliás, né? O bem-aventurado o homem que não anda, né? Até estranhei, que anda, né? Que não anda, que eu não vi o nãozinho ali. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, eu tenho que parar aqui. Boa noite, minha amada irmã Edileuza, passando aqui na live. Deus abençoe você e sua família. Hoje muita chuva para nós aqui nos Fortaleza. Muito grato por você passar aqui na live. Me sinto honrado, minha irmã, passando, né, e que a bênção esteja aí nos seus filhos, toda a sua família com os seus, tá bom? Estamos meditando aqui na palavra, viu? Nesse domingo, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de meditar na palavra. E nós estamos meditando aqui, ó, foi até colocado aqui na tela, slide aqui na tela, aqui, ó. Ó o que está aqui. As bem-aventuranças, né? O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem aqui pode ser mulher também, viu? Homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo o conselho dos ímpios. Aí eu paro aqui, gente, porque me veio uma reflexão. Às vezes as pessoas falam do ímpio. O que é o ímpio aqui nesse contexto, né? Ah, o ímpio é aquele que não crê em Deus, que não tem fé em Deus, que não confia em Deus, que não vive segundo o conselho de Deus. Tudo bem. Mas sabe o que é interessante aqui, que o salmista percebeu no ímpio? É que o ímpio, ele não pode ser assim subestimado como alguém que não tem nada a oferecer. Não. Aqui, o ímpio, ele não pode ser visto como alguém que não faz reflexão, que não entra num estado de introspecção, que não quer bem aos outros, que não se importa com o estado emocional do outro, com a alegria do outro. Não. Por quê? Porque olha o que o salmista diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios, eles aconselham. Os ímpios também, eles são mentores. Os ímpios fazem mentorias. Os ímpios dão aula. Os ímpios também são mestres. Existem mestres ímpios. Existem mestras ímpias. Existem professores ímpios. Você sabia que existe? Agora, o que a gente tem que se ligar? É que o conselho que eu estou ouvindo vem de quem? De um ímpio.
A fonte é ímpia. E se você procurar o significado, a raiz do significado da palavra ímpio, aí você vai ver que é aquele que vive na impiedade, né? E a impiedade é o contrário da piedade. Impiedade, ó, impiedade é ante a piedade, viu? Impiedade é o contrário. Então, se eu ando segundo o conselho do ímpio ou dos ímpios, porque são muitos ímpios, né? Aí eu estou perdendo minha bem-aventurança, vou perder minha bênção. Mas que fique claro que os ímpios, eles também aconselham. Às vezes a pessoa fala do ímpio como se fosse alguém que não sabe aconselhar nada, não sabe falar nada, não se importa com ninguém, só quer o mal. Não, o ímpio aconselha. O ímpio também é um conselheiro. O ímpio é um conselheiro. Agora a questão é, ai daqueles ouvidos que vai ouvindo o conselho dos ímpios. Porque se você anda segundo o conselho dos ímpios, essa bem-aventurança do Salmo 1, ela não vai se materializar na sua vida. Segundo pelo menos o texto que está aqui. Então, que fique claro que os ímpios, eles aconselham, tá certo? Ímpio também aconselha, tá? E ímpio faz muita coisa que parece um anjo de luz. Isso não tira a impiedade dele não, tá certo? Aí ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? Aquela pessoa que ela demora, ela tem que ir ali, ela demora um pouco ali entre os pecadores. Entre os pecadores. E aqui não é uma questão que não fala com o pecador. Não, a gente fala com o pecador. Ele fala que ele só não se detém no caminho. Os pecadores, eles seguem um caminho também. Assim como nós seguimos um caminho, os pecadores também têm o seu caminho. Né? É os do caminho. Né? Os pecadores também têm os seus caminhos. Inclusive, a gente falava sobre ontem a gente falava sobre a porta larga, né? Que são muitos que entram por lá, a porta que leva à perdição. É o caminho largo, o caminho espaçoso. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, os ímpios, os pecadores, eles têm os seus caminhos também, têm o seu caminho. E aí, o homem que vive pela fé, a mulher que vive pela fé, ela não se detém nesse caminho. Eu não sou detido pelo caminho espaçoso, por esse caminho espaçoso que tem uma aglomeração, a multidão. Não, eu saio. Ah, mas é feriado. Ah, mas nesse feriado todo mundo faz isso, todo mundo vai viver o bacanal. Não, eu tô fora. Ah, mas né, o feriado, todo mundo vai curtir a Saturnália. Eu não vou curtir a Saturnália. Tudo respeito, se você quiser curtir sua Saturnália, vá curtir a Saturnália. Eu não curto a Saturnália, tá certo? Mas ele não se detém no caminho dos pecadores. Não é que ele é melhor, não é isso, não. Sabe por que ele não faz isso? Não é que ele não é uma pessoa, um estraga prazer, que ele não é feliz, que ele não é alegre, que ele não tem prazer nas coisas. Ele tem prazer. Ele tem prazer. Ele tem prazer. E esse salmo vai mostrar qual é o prazer deste homem e desta mulher que não anda nesses caminhos aí que o salmo está falando. Ele vai mostrar qual é o prazer dele. Diz assim, ó, não se detém no caminho dos pecadores. Aí ó, continua. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? Aquele que escarnece, aquele que zomba, aquele que além de estar na carne, ele escarnece ainda. Ele faz sabe, como diz aquela história, né? O chiqueiro, ele levanta a poeira do chiqueiro. É o escarnecedor, o zombeteiro, né? O zombador, aquele que ele não sabe só rir, ele tem que dar aquela gargalhada, né? Aquela gargalhada, aquela coisa toda, né? Estridente, mas é o escarnecedor. Só que diz que esse homem, essa mulher não fica ali naquela roda. É uma roda. Você vê, interessante como esses itens que estão sendo aqui apontados nesse salmo, logo no verso 1, é muito semelhante aos itens que fazem parte da nossa jornada, da nossa comuna. Né? Você vê, primeiro é conselho. Conselho é uma coisa que lembra pessoas espirituais, terapêuticas, humanizadas, são pessoas maduras, experientes, mais velhas. Geralmente essas pessoas elas têm um encargo de dar conselho.
Dá conselho. Então, conselho lembra maturidade. Conselho lembra maturidade, evolução, expansão da consciência. É o conselho, o conselheiro. Pois é, então diz que o ímpio, ele também dá conselho. Outra coisa, segundo item aí, é o caminho. Caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, por esse caminho. Aí, os pecadores também têm um caminho, o caminho dos pecadores, né? Primeiro anota aí no teu caderninho, separa. Ó, primeiro item, conselho dos ímpios. Primeiro item, conselho dos ímpios. Segundo item, caminho dos pecadores. Segundo item, caminho dos pecadores. Terceiro item, que é uma coisa que acontece muito nas rodas de terapia, nas terapias integrativas. Terceiro item, roda dos escarnecedores. Então veja como é semelhante esses itens que estão nessas colocações, que o homem que segue o caminho do meio, a mulher que segue o caminho do meio não vai se deter, não vai se engajar, não vai se entreter, não vai ficar ali perdendo tempo, embaraçando-se com essas coisas. Porque nós estamos seguindo o caminho reto, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, prosseguindo, deixando o que ficou para trás, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo prêmio da soberana vocação em Cristo. É isso. Paulo falou sobre isso, né? Estou citando aqui Filipenses 3. Então a gente não se embaraça com as coisas dessa vida. Não dá para se embaraçar. Inclusive os embaraços virtuais, né? Aqueles que ficam tentando manter você ali engajando, te roubando, vampirizando o seu tempo, sugando um pouquinho de fé que você tem. Não deixa isso. Deixa isso. Prossegue. Se desprenda disso. Se desvia disso. Se desvia primeiro do conselho dos ímpios. Depois se desvia do caminho dos pecadores. Depois se desvia da roda dos escarnecedores. Se desvia. Você vê como o negócio é pesado. Imagina uma roda de escarnecedores, gente. Você já teve assim, a experiência de passar por uma roda de pessoas escarnecedoras? Não é fácil. Elas pegam um ali para malhar, para escarnecer e começa ali malhar. Malha mais do que malha o Judas no feriado de Semana Santa. Malhando aquela pessoa. O dito cujo, né? É a roda dos escarnecedores. Mas pense uma coisa que é abominável a Deus, aos olhos de Deus, é isso. Roda de escarnecedores. Então não dá. Porém, é uma roda. É uma roda. E se você fica muito nessa roda, você termina sendo influenciado por uma terapia, vamos falar assim, escarnecedora. E aí você é contagiado por aquilo e você vai... o pouquinho de fé que você tinha vai se desvanecendo, vai definhando, quando você vê não sobrou nada. Quando você vê, você está tão desviado da presença do Espírito que você nem percebe, porque isso é muito sutil. É muito sutil, né? E começa com primeiro vem o conselho. E aqui, ó, não vamos inverter a ordem não, porque a ordem aqui dos fatores, a inversão altera a soma, né? Primeiro é conselho. O mal, ele sabe como chegar até você. Ele não chega primeiro escarnecendo, não. Gente, aqui tem uma revelação muito forte, aqui tem muitos insights, ó. Pega aí, ó. Ele não chega primeiro escarnecendo. Escarnecendo ficou lá no último, lá no terceiro. Primeiro o mal vai chegar te aconselhando. O mal vai chegar dando uma de mentoria. Dando uma de alguém que tá preocupado com você, que gosta de você. Ai, irmão, como é que você tá? Ai, mas tá tão assim. Vem cá, deixa eu te dar um conselho. Olha, eu acho que se você fizer assim, assim vai dar certo. Deixa isso, sai disso e vem para esse caminho que vai dar certo. Aí depois que ele te deu o conselho, aí é o segundo nível. Qual é o segundo nível? É te colocar num caminho. E qual o caminho que ele vai te colocar, hein? Será que é o caminho estreito, apertado, a porta estreita? Não.
Ele vai te colocar, vem para esse caminho aqui, vem porque tem um show de gente, tá um aglomerado aqui, tem uma galera te esperando. Vem porque vai ser uma bênção. Aí você pergunta assim, por que vai ser uma bênção? Aí ele fala assim, porque tá lotado de gente, porque tem uma multidão te esperando. Quer dizer, bênção, nesse sentido aqui para eles, né? Para os pecadores, é a quantia, né? A quantidade. Vem aqui para esse caminho. Por quê? Porque é plural. Tem uma multidão te esperando. Aí você diz até aleluia, aleluia, tô que tô, eu tô indo. Você já foi aconselhado. Primeiro nível é ser aconselhado. Segundo nível é entrar no caminho deles, caminho espaçoso. Terceiro nível, aí quando você já está no terceiro nível, porque aí você já está, né? À medida que você está indo para o terceiro nível, você está ainda mais distante da presença. Aí como você vai se distanciando da presença, você chega um momento de inconsciência, de carnalidade, que a coisa está tão séria, que você, além de estar carnal, você vai começar a participar da roda, e vai rodar nessa roda, a roda dos escarnecedores, né? Às vezes a pessoa, quando não está ainda no nível 2, né, que é o caminho, ela está ainda no nível 1 sendo aconselhada. Nessa fase da vida da pessoa, ela diz assim, jamais eu vou escarnecer de alguém, mesmo que a pessoa esteja errada, esteja né, no erro, eu jamais, né, até o sinal da cruz, ó, cruz, jamais eu vou escarnecer de alguém, de um homem, de uma mulher, jamais vou escarnecer, seja quem for. Isso é porque a pessoa ainda está naquele nível de estar sendo aconselhada. Está sendo aconselhada, como diz, né? Tá sendo, como tem um dizerzinho que as pessoas falam assim, sendo emprenhada, né? Emprenhada pelos ouvidos, né? Aquela coisa, tá ali, ó, a pessoa ouvindo aquele aquele conselho, tá ali ouvindo aquele conselho. E isso às vezes dura dias, dura semanas, às vezes dura meses, aquele conselho. Mas aí quando você já tá, como dizem, né, emprenhado pelos ouvidos, já foi, a mente vai cauterizando, a coisa, aí aquilo cria uma fortaleza mental em você e te aprisiona. E aí você começa a ir para onde eles querem, para o caminho deles, o caminho dos pecadores. Aí quando você está nesse caminho, você começa a se acostumar com o quê? Com o barulho, com o ruído, com o movimento, com a agitação que tem nesse caminho. Porque esse caminho é um caminho ativo, porque é muita gente, é um aglomerado, é uma aglomeração de gente, é a multidão apertando, que você não sente nem quem te toca, porque tá todo mundo te apertando, o negócio, apertando, que a multidão aperta. E você sendo todo apertado, mas você começa a se acostumar tanto com aquilo, e quando você está fora da multidão, você sente um vazio, sente uma solidão, fica com tédio, fica com medo, aí volta para a multidão. Porque você, não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui é espaçoso, aqui tem muita gente aqui que é certo, só que é o caminho dos pecadores. Aí depois que a multidão já está familiarizada com você, eles vão te colocar numa roda. Aí vão te botar na roda. E naquela roda vai ser difícil de você voltar. Depois que está naquela roda, quem entra nessa roda tem que escarnecer. Não adianta falar, não, eu estava lá só por educação, eu estava lá só para mostrar para eles que eu não sou como você, que eu não sou chato, que eu sou legal. Mas se entrar na roda, vai escarnecer. E se a pessoa falar, não, não vou não. Aí, olha, lembra da passagem lá de Jesus falando com Pedro, né? Pedro, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. E o Pedro, eu não vou não. Você sabe qual foi o momento que Pedro negou Jesus? Onde é que ele estava? Quando Pedro negou Jesus, o que estava acontecendo? Naquela noite, Jesus disse que ia ser dado um poder para as trevas, para as sombras. Ele disse assim, ó, esta é a hora e o poder das trevas. Jesus falou isso. Esta é a hora e o poder das trevas. Ele falou. E aí o Pedro foi querer insistir que ia aguentar o poder das trevas, como tem muitos que falam, não vou escarnecer não.
E aí no momento que estão ali açoitando Jesus, espancando Jesus, zombando, porque estavam zombando de Jesus, né? Dizem que eles batiam no rosto de Jesus, eles colocaram um pano no rosto de Jesus e começaram a bater nele e falavam assim: adivinha quem te bateu? Jesus, rei dos judeus. Adivinha quem te bateu, rei? Aí começavam a bater na cara, no rosto de Jesus. Isso é escarnecer, viu? O escarnecimento também inclui a violência. O escarnecimento inclui, inclusive, todas as vezes que Jesus estava sendo açoitado, naquele momento, ele estava sendo açoitado à base de escarnecimento. Aquele filme do Mel Gibson foi muito bem colocado essa cena, né? Quando os soldados romanos vão ali dar uma quarentena -1 nas costas de Jesus, né? Você vê que Pilatos fala assim, quando eles falam assim, crucifica, aí Pilatos fala assim, não, eu não vou crucificá-lo, eu vou só mandar dar uns açoites nele, só uns açoites. Aí levaram ele para açoitar, né, Jesus. E naquele momento que Jesus está sendo açoitado, aquela cena do filme Paixão de Cristo, ela é muito bem feita, porque você pode observar que quando os soldados romanos estão dando aquelas chibatadas nas costas de Jesus, eles, antes de dar, que eles pegam o chicote, eles pegam ali, ficam mostrando, eles têm uma cena ali de zombeteiro, de escarnecedor. Eles começam a escarnecer de Jesus o tempo todo, eles estão escarnecendo o tempo todo, e Jesus foi escarnecido até o fim, até a hora que ele expirou lá na cruz. Ele foi escarnecido pelos ladrões que estavam do lado dele, ele foi escarnecido pelo sacerdote, ele foi escarnecido pelo povo, ele foi escarnecido pelos romanos, ele foi escarnecido por todo mundo. Foi escarnecido. Foi uma coisa louca, era realmente o poder das sombras. E quando Jesus, antes de ir para o Gólgota, quando ele estava ainda sendo açoitado, inclusive no interrogatório lá, se você ler o Evangelho, fala que no meio do interrogatório diz que quando Jesus falou que ele era o Filho de Deus, diz que o sacerdote rasgou as vestes, que ele estava blasfemando. Blasfemou! Naquele momento, eles começaram a bater em Jesus. Já tinham batido, né? Mas continuaram batendo e cuspiram no rosto de Jesus. E batia, e o povo escarnecia. E naquele momento começa a ter um frenesi ali. Um frenesi, assim, uma energia macabra ali, sabe, atormentando as mentes, trazendo aquela euforia, aquela excitação para querer ver sangue, para querer ver a morte do Cordeiro. E aí o que acontece? Quem era discípulo de Cristo estava à mercê daquilo, se ficasse ali perto. E Pedro estava perto, porque Pedro prometeu com a palavra dele que ele ia estar com Jesus até o final, que ele ia estar perto de Jesus até na hora da morte com Jesus. Aí Pedro pensou que ia conseguir aquilo, aguentar a pressão, só porque ele disse aquilo, meu Deus, sem a graça, sem a unção do Espírito Santo. Ele pensava que ia conseguir ficar de pé perante a pressão das trevas, a pressão da roda dos escarnecedores. Você vê que quando Jesus fala de Pedro, que Pedro vai negá-lo, ele chama até ele de Simão nessa hora, Simão, Simão. E ele fala assim, ó, eis que Satanás, ele pediu a tua alma para cirandar. Essa palavra ciranda tem a ver com rodas, sabe? Cirandar. Em algumas versões fala peneirar, mas isso, você já viu como é que é uma peneira? O formato de uma peneira é o formato de uma roda, de um círculo. Peneirar. Então essa roda é como uma peneira que vai peneirando quem entra. Eu estou sentindo uma presença aqui agora. Hoje no texto e contexto está uma graça de revelação. Aleluia. Há uma unção. Tenho que dar uma pausa porque tá uma graça aqui agora. Oh, aleluia. É como se Deus estivesse mandando essa mensagem para alguém hoje. Eu não sei quem é. Talvez essa pessoa nem está aqui e vá assistir ainda gravado, como aconteceu na vigília. Mas Deus está liberando uma mensagem, como se fosse um aviso para alguém. Alguém que está sendo induzido a entrar na roda dos escarnecedores. Mas eu tenho uma boa nova para você, que está sendo tentado a isso. Eu estou orando por você e o Espírito Santo está rogando ao Pai por você. Como rogou por Pedro. Como intercedeu por Pedro. Ele disse, Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo a tua alma para cirandar, para peneirar. Mas eu roguei ao Senhor por ti. Eu roguei ao Pai, a Deus por ti. E tu, quando nascer de novo, de verdade,
quando se converteres, ajuda teus irmãos, fortalece teus irmãos, se transforma de fato numa rocha, numa pedra, porque por enquanto você está Simão. Simão significa aquilo que oscila, aquilo que é mole, aquilo que sabe que qualquer vento de doutrina te leva para um lado e vai para o outro, é aquela coisa. Não está firme no propósito, ainda está cambaleando, ainda está entre a nova e a velha natureza. A roda dos escarnecedores, ela está esperando por você. Quando Pedro, ele vai se aproximando do local onde Jesus está sendo levado para ser julgado. Pedro está ali, aí tem uma fogueira, tem uma roda com umas fogueiras, porque a noite era fria. Estava fazendo frio naquela noite. E os homens estavam ali, eles tinham o costume de ficar ali perto daquela fogueira acesa, colocando as mãos para se aquecer. E diz que Pedro foi se aproximando daquela roda para aquecer a mão naquele fogo. Aquele fogo era um fogo estranho. Em vez de ele permanecesse frio, porque aquela noite era uma noite de frieza. Jesus é fogo, mas naquela noite ele se tornou frio. Às vezes nós temos que estar como um frio, como um cubo de gelo, perante o fogo estranho deste mundo, do reino das trevas. O reino das trevas também tem fogo, só que é um fogo estranho. Mas ele vem e ele inflama o coração dos ímpios, cauteriza a mente dos incautos, dos indoutos, e ele aliena as massas. Ele embriaga as massas com o vinho do ódio, da contenda, e eles ficam embriagados, inebriados por sangue inocente, pelo sangue dos santos, pelo sangue dos mártires, pelo sangue daqueles que são como o cordeiro, que seguem o cordeiro. E eles estão ali, matando em pensamento, odiando em pensamento, às vezes sorrindo por fora, mas rangindo os dentes por dentro. E só Deus está vendo. Deus está vendo, porque Deus, ele não se ilude com as ilusões da aparência. Deus, ele vê o nosso coração e não o que sai só da nossa boca. Não o nosso sorriso, não as dissimulações dos homens, as máscaras dos homens. Deus não vê as fantasias, Deus vê a realidade do ser. E aí Simão vai para aquela roda. Mal ele sabia que ele era uma roda de escarnecedores. Quando ele chega lá para aquecer-se naquela roda, em vez de ele se manter no frio, porque o mestre dele ia ser morto. Ele tinha que estar de luto, tinha que estar no frio. Não, ele foi ir para a roda procurar fogo, mas o fogo ali era um fogo estranho. E naquele momento, aquele fogo estranho revela que ele é discípulo de Jesus. E quando eles dizem assim, você também é um deles, você é um seguidor dele. E aí o que é que Pedro fala? Ele diz, não, eu não sou não. Ele fala, eu não sou um seguidor dele. Aí depois uma mulher diz, você realmente é um seguidor dele, porque até o teu jeito de falar te denuncia, você fala como ele, você é um seguidor dele. E ele começa a espraguejar e falar assim, não. Ou seja, até ele entra na roda e começa a escarnecer. Diz que Pedro espraguejava, dizendo, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, seus miseráveis, vocês estão dizendo que eu conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. E quando Pedro fez isso pela terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, quando ele começou a escarnecer, porque quando o homem escarnece, ele fica fora de si. Ele estava fora de si, mas quando o galo cantou, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, diz a história que ele começou a chorar amargamente. Começou a chorar amargamente. Creio eu que ele também teve a vontade de fazer como Judas, de tirar a própria vida. Creio eu que o remorso ali foi tão grande que ele quis se suicidar. Mas Jesus disse assim, eu roguei ao Pai por ti. Eu intercedi por você. E esses dias, não só na vigília, mas esses dias que o Senhor colocou o encargo no meu coração de estar orando pela sua vida. Hoje foi um dia que eu passei um dia de meditação, fazendo trabalho na internet, fazendo edições, edição de foto, edição de vídeo, trabalhando, pesquisando, estudando a Bíblia, meditando, desde manhã cedo, meditando, aproveitando o frio aqui para meditar. Eu meditando, e de repente chegavam algumas mensagens para mim, e eu olhava para a mensagem, nada batia com o que eu estava ali meditando. Vinha mensagem, vinha coisa, vinha mensagem legal até, e eu olhava assim, mas nada testificava com aquela empreitada, aquela jornada, aquele encargo que Deus colocou no meu coração.
Nada, ninguém falou comigo sobre oração, não, só era mostrando, olha isso, o que você acha disso, olha aquilo, mostrando o que está passando ali fora. Não, eu estou focado aqui. Eu estou focado aqui, gente, eu não estou brincando, gente, de fazer live, eu não estou brincando de Bíblia. Eu não estou aqui hoje na minha casa domingo, não fui para uma cátedra para me estar brincando de brincadeira de ser crente, de ser de Deus. Não, isso aqui é sério, isso aqui é real. É uma jornada real, não é uma coisa assim de um dia e depois a empolgação apaga, a empolgação, sabe, desvanece. Não, isso aqui não é empolgação, isso é vida. É vida. E essa vida aqui, ela é radical, é todo dia. E às vezes alguns vêm com uma coisa assim, com um fogo, olha esse fogo, e a pessoa diz, mas ele está tão frio, o que está acontecendo? Ele está tão frio. Jesus disse que é até melhor ser frio. Ele diz, olha, você não é quente e nem frio, mas é melhor ser frio, porque você é morno, e o morno gera náuseas em Jesus, ele vai vomitar. Se eu sou morno, ele vai me vomitar. Ele diz que é melhor ser frio. Era bom ser quente, mas não é quente, então seja frio, porque é melhor ser frio do que ser morno. O que é humor, né? Aquele que fica dando sorriso para dizer que é legal. Não, mas eu sou legal. Foi lá o Pedro lá se esquentar na roda dos escarnecedores lá. Aí eu vou aqui porque tem um foguinho, tá frio, né? Enfrenta o frio. Ah, mas tá muito entediante hoje, ninguém falou comigo hoje, tá tão assim. Esse momento tão assim é momento para a expansão da consciência. É momento para orar, irmãos. É momento para jejuar. É momento, vai orar, vai jejuar, vai estudar sobre oração, já que você não sabe orar, vai estudar sobre oração, vai se envolver com o Senhor, vai se envolver com Deus. E a pessoa, mas eu estou me envolvendo com Deus, tá mesmo? Eu estou me envolvendo. Você conversa com a pessoa, você vê o quanto ela está se envolvendo com Deus. Só que o Deus dela não é o seu Deus. O Deus dela, ela fala de tudo do mundo. Ela fala do mundo, ó, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Aí você fica ali. E você está calado por quê? Está frio? É que eu estou esperando a hora que você vai falar de Deus. Não, mas Deus está em tudo. Não. Eu estou esperando a hora que você vai falar do Deus Jesus. Do Deus que está em Jesus. Cadê? Que hora que você vai falar do Deus? Gente, eu sou cristocêntrico. Eu sou cristocêntrico. Cristo é o centro aqui, é a chave. Aí a pessoa, aí ela está inconsciente, aí ela cai em si, né? Que nem Pedro. Quando ela cai em si, aí ela, né? Jesus. Aí eu, fala aí agora. Aí ela, como ela não está se envolvendo com Jesus de verdade, ela não está, ela fala assim: Jesus é legal. Jesus é 10, Jesus é paz e amor, uhul, Jesus é pop, show. Eu fico assim, meu Deus do céu, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não, meu irmão. Não é brincadeira. Sabe o seu trabalho? Você leva o seu trabalho a sério. Eu sei que você leva o seu trabalho a sério. Pois pronto. A mesma coisa é isso aqui. Isso aqui também é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Mas é mais que um trabalho. Isso aqui é uma vida. É um estilo de vida. E essa vida, sabe qual é a boa nova dela? É porque ela não é por força. Eu não estou falando aqui que eu estou impondo algo que você tem que ser assim. O que na verdade tem que ser falado aqui é que se não está acontecendo, não precisa fantasiar que está acontecendo. O que precisa é ser realista. O que precisa é ser honesto consigo mesmo. Precisa ser sincero, ser humilde. Não está acontecendo. Pois é. Porque se você pensar que às vezes eu boto força para pensar em Deus, se você pensar que eu me esforço para pensar em Deus, para amar Deus, se você pensar que eu fico assim, eu tenho que amar Deus, eu vou fazer aqui a força do pensamento, vou aqui, eu tenho que amar Deus hoje, eu tenho que amar Deus, isso não existe comigo. Com quem ama Deus não existe isso. Isso não é amor, isso é tentativa da carne, isso é tentativa, isso é forçar a mente, é o poder do pensamento, né, da mente, é mentalizar aqui que eu amo a Deus, porque na verdade eu não amo, né? Não, mas não se preocupe, porque isso é uma dádiva. Isso não é uma coisa assim que você sacrificou para conseguir, isso é um presente. Aí a pessoa, mas eu quero fazer alguma coisa então, o que eu faço? Essa é a questão. A questão é não fazer. É não fazer. Eu sei que para você não é difícil fazer. Difícil é não fazer. Difícil é não fazer. Aí você fala, mas você mesmo disse que fez hoje um monte de coisa, trabalhou assim, eu fiz. Eu fiz coisas, mas nenhuma dessas coisas foram assim um sacrifício enorme para mim.
E as coisas que eu fiz, nenhuma delas me tiraram da graça. Pelo contrário, eu estava tão envolvido com a graça, e quando chegava as informações para mim do mundo, do reino dos homens, eu ficava assim, hã? Aí a pessoa, olha aí, e eu frio, respondendo frio. Aí a pessoa assim, não tá gostando de mim não, o que é que tá acontecendo? Não, é porque eu tô em outra vibe. Não, mas eu também tô, cadê? Quando a gente tá, gente, Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, quando você estiver na dimensão do Espírito, você vai conversar das coisas do Espírito. Conversar coisas do Espírito transcende o que a gente chama hoje de inteligência artificial. Transcende as criações dos homens. Transcende as obras feitas pelas mãos dos homens. Transcende o poder de cognição, inteligência e intelectualidade humana. Transcende. Aí a pessoa fala, não, mas é bem mais simples. É bem mais simples. E é nessa simplicidade que está o mistério do poder. Que está o poder glorioso do Senhor. E nos Salmos de número 1, nós vemos isso. Porque no Salmo de número 1, esse homem ele começa a falar assim, ele fala de um homem que é bem-aventurado, de um ser que é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. E ele diz, mais que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, podem estar comendo pernil, podem estar comendo filé mignon, eu não me chame para sentar nessa roda. Podem estar comendo a melhor carne, as melhores iguarias do reino de Babilônia, não me chame que eu não vou. Ah, mas é legal, lá vai ter muita gente bonita, lá vão apreciar uma boa bebida, um cálice, vai ter isso e aquilo. Não, a minha ceia é outra. A minha roda é outra. Eu também faço parte de uma roda. Mas não é essa daí não. Não é a dos escarnecedores. Aí ele continua aqui, deixa eu ver se foi colocado mais. Deixa eu ver. Olha, entrou 2 pessoas daqui de Fortaleza na live, passaram por aqui hoje. Nem vi. Mas vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui. Porque esse salmo aqui ele é curtinho, gente. Deixa eu ver aqui. Salmos 1. Vamos lá, deixa eu ver. Ele é curtinho. E aí ele finaliza aqui falando assim, né? Quando ele chega no verso 2, aí ele vai dar o contexto da coisa no verso 2. Depois que ele passou pelo conselho, primeiro é o conselho, o primeiro desafio que toda pessoa, todo crente passa, né? É ter que enfrentar, resistir à sedução dos conselhos dos ímpios. Primeiro ele passa pelo conselho. Depois ele superou o caminho. E depois ele superou a roda, saiu da roda. Aí diz assim, antes de tudo isso aí, antes do conselho, antes do caminho, antes da roda, eu tenho um prazer. Esse homem ele é bem-aventurado, essa mulher, porque eles têm um prazer. Eles têm prazer. Não é que eles não são felizes, não é que eles não são alegres. Eles têm um prazer. Eles têm uma apreciação. Eles têm algo que dá prazer a eles. E qual é o prazer deles? Onde é que está o coração deles? Está aí, ó. O seu prazer está na lei. Na lei de quem? De Moisés? Não. Na lei. Em que lei? Na lei do Espírito. Porque Deus é Espírito, né? Na lei do Espírito Santo. Na lei do Espírito da vida. O prazer. Gente, eu vou perguntar uma coisa para você. Onde está o teu prazer? Sério mesmo. Onde está? Eu estou falando de prazer. Já que está chegando o carnaval, vou falar de prazer? Onde está o seu... Porque diz que o carnaval é a festa do prazer, né? Onde está o seu prazer? Onde está o seu prazer? Ele diz assim, antes de tudo, esse homem é bem-aventurado porque ele tem um prazer. E onde está o prazer? Na lei. Na lei? Quem é que tem prazer em lei? Lei não dá prazer. Lei a gente obedece porque é o jeito. Não. Você não entendeu, não é qualquer lei. Não é qualquer legislação. Não é nem a lei de Moisés. Na lei do Senhor. Na lei do Espírito. Está aí, ó. Na lei do Senhor. E diz mais. Aí você vai ver a extensão desse prazer. Quais são as práticas desse prazer?
O que esse prazer me leva a praticar? Aí ele fala, na sua lei medita de dia e de noite. Estamos agora de noite aqui meditando aqui no texto e contexto. Na sua lei medita de dia e de noite. Agora, a gente fala que essa palavra meditação, ela veio lá do Oriente, veio do Buda, com todo respeito, né, aos nossos irmãos budistas e tudo. Eu só quero dizer uma coisa. Na Bíblia, que também é um livro bem antigo, Salmos, são livros antigos, primeiro Salmo é antigo, já falava de meditação. Está aqui. Para você não pensar que meditação, a palavra meditação só está no Tao Te Ching. Não. Meditação está aqui em Salmos. Meditação está em Salmos. E aí diz que esse homem medita na lei do seu Deus. E ele medita não é só de manhã, não, é de noite também. Para você que o negócio é tão sério. E ele tem prazer nessa lei ao ponto dele meditar. Às vezes a pessoa fala para ele assim, não, eu já li esse livro, eu li a Bíblia, eu atropelei tudo. Uns chegam a falar assim, eu estuprei a Bíblia lendo, porque não teve nem carinho na hora de ler. Leu que rasgou a Bíblia toda. Li a Bíblia, pronto. Não é assim, irmãos. É uma coisa prazerosa. É meditar de dia e de noite. Esse homem é bem-aventurado. Esse é bem-aventurado. Aquele que medita, você está aí tentando ser bem-aventurado no corporativo, tentando ser abençoado naquilo, e ele está dizendo assim, sabe quem é que é bem-aventurado? Não é aquele que está ouvindo o conselho das pessoas falando assim, esse ano está difícil, esse ano vai ter... Não, olha, antes disso, o meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Vamos meditar na lei. Aí as consequências dessa meditação. Aí ele diz... Pois será como uma árvore plantada. Ele vai ser como uma árvore plantada. Esse homem que medita vai ser como uma árvore plantada. Plantada aonde? Junto aos ribeiros de águas. Olha só, junto aos ribeiros de águas. Ou seja, está falando aí de hidratação, gente. Nós estamos junto aos ribeiros de águas. Aí diz mais, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Dá o seu fruto no seu... Não se preocupe não, que o fruto que Deus tem para você, você vai colher no seu tempo. No seu tempo, não é no meu, é no seu tempo. No seu tempo. Aí diz assim, as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Tem uma versão que fala, será bem sucedido. Né? Tudo quanto fizer. Então, quando ele fala que ele medita... Meditar não significa viver na inércia, né? Esse cara não faz nada, só é meditando. Não. É como hoje eu passei o dia meditando, mas eu tive minhas atividades. E aí diz assim, inclusive eu estava procurando uma edição e eu não achava, e eu dizia, Deus, me guia nisso aqui, me guia, e Deus foi e me guiou. E foi bom, prosperei no trabalho, no projeto, prosperei. Tudo quanto fizer, prosperará. Tá aí. Tudo quanto fizer, prosperará. Estava ensaiando uma canção, desde ontem ensaiando uma canção para gravar na live. Consegui pegar a canção. Consegui. A gente pensa que é fácil, assim, mas não é fácil. Não é fácil, tem todo um trabalho. Consegui pegar aquela canção. Então, ele fala assim, que as suas folhas não cairão. Ele diz mais, né? A qual dá o seu fruto no seu tempo. Você sabe que as frutas, elas têm as estações, né? O pessoal fala muito aqui no Nordeste, fala assim, é tempo agora de limão, é tempo de caju, é a chuva do caju, é a chuva da manga, é tempo de banana, tempo de milho, né? Então eles têm o seu tempo. E assim também o fruto que é para a minha vida, o fruto da sua vida, ele vai vir no seu tempo. Tem um tempo do caju, tem um tempo da manga, da banana, o tempo do maracujá, vai ter o seu tempo também. Vai ter o seu tempo. Fica só meditando e atenta às oportunidades. Porque na hora que for para você fazer algo para a glória de Deus, pode fazer. Você vai fazer sem ficar inseguro. Porque você vai vir aquela confiança. Aquela confiança que vai te fazer prosperar. Não porque você ouviu o conselho dos ímpios. Não. Esse conselho gera muita insegurança. Não porque você andou segundo o caminho dos pecadores.
Não porque você estava na roda dos escarnecedores, mas porque você meditou e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vamos meditar, gente, na lei de Deus. Está aqui. Ele fala assim, vai prosperar. Vai prosperar. Vai prosperar. Aí ele diz assim, não são assim os ímpios. Aí ele vai falar agora dos ímpios, né? Dos ímpios, que os que dão conselho, né? Os conselheiros. Ele fala assim, os ímpios não são assim não. Como é que são os ímpios? Ele fala dos ímpios aqui. Mas eles são como a moinha que o vento espalha. Né? Eita! Hoje não vai dar tempo para eu explicar isso, né? O que é a moinha que o vento espalha. Mas você tá só de você ver como é que está a situação aí, o povo se espalhando aí, né? Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Tá aí. Eles são como a moinha que o vento espalha. O vento de doutrina, vento de confusão, espalha. Só se espalhando, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está vendo aí, gente? Nem os pecadores na congregação dos justos. Né? Então, eu acho que porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É interessante, né? Porque ele fala assim, não se detenham no caminho dos pecadores. Mas você vê que o caminho que interessa para Deus, o caminho que Deus quer conhecer e que Ele conhece é o caminho dos justos. Quem são esses justos? São aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso hoje na Nova Aliança, né? Gente, essa foi a mensagem de hoje, nosso texto e contexto. Minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui, por essa palavra. Olha, eu estava no momento aqui da palavra ministrando, aqui eu senti uma testificação do Espírito Santo aqui. E eu sei que quem ouvir essa palavra, e essa é a minha oração, que você seja impactado, abençoado, agraciado, favorecido com essa mensagem. Que Deus te abençoe, você e sua casa, tá certo? Sua jornada de fé. Fica firme em Deus, em nome de Jesus, e vamos prosseguindo aí na nossa caminhada de fé. Só Deus, só Cristo, gente, para nos guardar. Só Ele. E é por isso que eu falo para você, continua, persevera na meditação da palavra, sabe? Não vai correndo atrás. Olha, eu posso falar, eu tenho esses livros que estão aqui atrás, eu já tive até mais, eu tive que doar alguns livros meus, livros que eu já li e que já não faziam parte da minha jornada, eu doei vários livros para uma escola aqui na minha cidade, vários livros. E agora tem um pouquinho, tem mais que não estão aqui na estante, que estão guardados, tem outros livros também, tem uns que são de cabeceira. Mas eu digo, nenhum desses livros, inclusive aqui tem livros, muitos aqui que não são livros bíblicos, não são bíblicos. São livros de filosofia, livros de psicanálise, livros de psicologia, livros terapêuticos, muitos livros poéticos e outros mais. Mas nenhum desses livros se compara ao momento que eu passo meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. Pensa nisso. E quando ele fala meditar de dia e de noite, ele está falando, sabe do quê? Da importância de perseverar, de permanecer. E isso só vai acontecer se for pela nova natureza. Não é empolgação, não é uma empolgação de uma noite, não é entusiasmo. É realmente nova natureza, que se renova cada manhã. E a cada manhã, assim como você toda manhã precisa tomar café, almoçar, cada manhã o corpo espiritual pede meditação da lei do Senhor. Vamos continuar, vamos perseverar, gente. Em nome de Cristo, eu sei que os assédios são muitos. Eu sei que o conselho dos ímpios vem. Eu sei que o caminho dos pecadores também vem. E eu sei que a roda dos escarnecedores também virá contra mim e contra você. Porém, se você cortar logo, como dizem, o mal pela raiz, ou seja, guarda teu ouvido dos conselhos dos ímpios, porque os ímpios são como a moinha que espalha, o vento espalha. Fica firme no Senhor. Seja como os ribeiros plantados, árvores plantadas nos ribeiros, nas águas, porque assim a nossa vitória em Cristo, nós temos ela independentemente dos cenários, das circunstâncias, independentemente das zombarias, dos escárnios, independentemente da cruz. Maior é o Senhor Jesus, o nosso Deus ressurreto, do que todas as ameaças que tentam nos perseguir e matar a nossa fé.
Fica firme em Deus. O Espírito Santo está rogando por você, rogando por mim. A Bíblia diz que Ele intercede por nós em nossas fraquezas. Ele está intercedendo por nós nessa noite. Amém? Uma ótima noite para vocês. Esse foi o nosso texto e contexto. E a graça e a paz esteja contigo hoje e sempre. Amém.